Qual será o tema predominante nas campanhas municipais do ano que vem e o que os institutos de pesquisas podem fazer para deixar os candidatos mais próximos da população? E por que as pesquisas erraram tanto nas últimas eleições? Estes são os temas do Líderes em Destaque de hoje, que recebe o jornalista e marqueteiro político Mário Marques. Olá, Mário, obrigado pela sua presença. Vamos começar pelo básico. Como estão hoje as pesquisas quantitativas e qualitativas nos escritórios dos marqueteiros políticos? Você que é um consultor político, um jornalista conhecido aqui no Rio de Janeiro, o que vocês têm oferecido para os candidatos quando eles chegam lá e começam a conversar com vocês? Bom, Mazini, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você, de revê-lo, né? Já trabalhamos juntos. A pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa são coisas absolutamente distintas, né? Às vezes você faz uma pesquisa quantitativa que gera número. Quando você leva as mesmas pessoas para a qualitativa, você pode, por exemplo, descobrir que o cara que está em quarto lugar numa pesquisa quantitativa, se ele fizer isso, isso e aquilo, ele pode vencer a eleição. Então, muitas das vezes, a qualitativa, ela te dá uma previsão, ela revela o que pode acontecer, revela sentimento, né? É uma investigação. Qual a diferença entre as duas? A quantitativa, você bota pesquisadores na rua e eles levam um questionário e ali captam números, percentuais. A qualitativa não. A qualitativa você leva grupos de pessoas para uma sala, né, com recortes baseados na estatística do IBGE, e ali você faz uma investigação. Você passa 1 hora e meia, 2 horas com cada grupo e investiga o que está na cabeça da população, né? Basicamente é isso. Então, uma complementa a outra, né? A qualitativa basicamente é você saber os porquês. Então, às vezes, um candidato tem uma rejeição alta numa quantitativa, e você, na qualitativa, você entende por que ele tem essa rejeição e como resolvê-la. Qual é o caminho? Qual a direção? Ah, sua roupa, as pessoas não gostam de você por causa do seu cabelo, vamos mudar o seu cabelo. Então, assim, tem pequenos detalhes que fazem enorme diferença quando você coloca essas pessoas para conversar com você numa qualitativa. Apresentar um pouquinho mais o Mário para vocês. Ele é jornalista bem conhecido aqui no Rio de Janeiro. Nós trabalhamos juntos há mais de 20 anos no Jornal do Brasil, ele na área de cultura. Ele vem de uma família de políticos e você fez um caminho curioso que poucos fazem no jornalismo. Você migrou do jornalismo para o marketing político. E esse é o caminho que grandes marqueteiros hoje que conhecemos nacionalmente fizeram. E você está conseguindo seu espaço já. Trabalha em campanhas há alguns anos aqui no estado de Janeiro. O seu instituto já faz campanhas nacionais. Como é que foi essa migração? Por que esse olhar para o marketing político? E por que um político hoje procura um marqueteiro político? Bom, essa migração aconteceu em 2010. Migrei para agências de marketing, depois abri a minha agência e essa agência acabou se especializando em marketing político. Eu não era um cara que não sabia absolutamente nada, afinal, meu pai foi político, meu pai foi prefeito, foi deputado estadual, só que eu só fui me encontrar com a política, né? Meu pai para um lado e eu na cultura, né? Então, só fui me encontrar com a política dentro do marketing político. Obviamente, participei de todas as campanhas do meu pai, aprendi bastante, né? Eu, com 4 anos de idade, eu já passava panfleto para o meu pai, né? Meu pai foi vereador 7 vezes consecutivas, foi deputado estadual, foi prefeito de Nova Iguaçu, né, na Baixada Fluminense. Então eu já. O seu pai, o saudoso Mário Marques, Meu também, querido, homônimo. o Mário Marques que importa, eu sempre Uhum. digo isso, né? Então, eu aprendi muito com meu pai e fui, eu entrei para essa área de pesquisas, porque quando eu comecei a trabalhar com marketing político, a atuar nessa área, as pesquisas que eu recebia eram muito ruins, né? E elas que dão a direção. Então, eu pegava uma quantitativa ou uma qualitativa, eu ficava insatisfeito com o que eu enxergava ali, enxergava erros em alguns processos. Então, eu comecei a estudar, trouxe de fora do Brasil uma metodologia, uma nova abordagem, algo que encaixou bem. E hoje a gente, aqui no estado do Rio de Janeiro, nós somos o instituto que mais faz pesquisas qualitativas aqui no estado e a gente está rodando o Brasil agora bastante. O político, o candidato, quando te procura, procura os institutos, ele vai com a percepção de que o marqueteiro pode ser a solução para ele. É ou não é? Como é que é? Há uma aceitação ou não? Há muito embate? Então, Leandro, assim, campanha eleitoral sem pesquisa não é campanha, é bagunça, né? Não existe campanha sem pesquisa.
E eu costumo dizer o seguinte: sem qualitativa, você vai para o escuro. Por quê? Porque a quantitativa, como eu já falei, ela dá número, e a qualitativa ela dá todo o caminho, é praticamente uma bíblia. Então, às vezes, o prefeito me procura, numa reeleição, por exemplo, e aí ele conta todo o cenário da cidade para mim, me explica tudo, me explica sobre os adversários. Aí no final ele pergunta assim: Mário, e aí, o que que você acha? Aí eu falo, prefeito, não tenho a menor ideia do que eu acho. Vamos fazer uma qualitativa para entender o que que o povo acha, e a partir do que o povo acha, nós fazemos a nossa leitura para ti. Então, assim, funciona assim. Eu acho que a pesquisa ela é fundamental, né? Porque ela te dá todo o rumo. E eu não consigo mais enxergar nenhum tipo de campanha, seja majoritária, seja proporcional, sem pesquisa. Muitos anos atrás, quase 30 anos atrás, aqui na Band, eu participei de um programa com Lula Vieira, o grande Lula Vieira, Ah, que é um dos maiores marqueteiros do muito. Brasil. Ele falou que não tem fórmula mágica. Você tem a sua intuição, né? Você tem seu instinto, mas depende muito da parceria da pessoa. Por que que eu perguntei da aceitação? Do interlocutor aceitar o que você está passando para ele. Há essa percepção também lá na sua equipe? Ou seja, você tem o seu feeling, assim, ó, tem que ser por aqui, ou tudo hoje é baseado em pesquisa? O feeling vem do resultado da pesquisa, né? Eu recebo todo o relatório, a gente faz a pesquisa qualitativa, faz a quantitativa, a gente cruza os dados, a gente cruza as informações e monta um diagnóstico e um manancial de tarefas para o candidato. O candidato está no ponto A, para chegar ao ponto B tem que fazer isso, 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 isso e isso. Então, o candidato recebe uma tarefa, né? Uma tarefa que praticamente é uma tarefa diária, seja para redes sociais, seja para posicionamento na TV, seja para assessoria de imprensa, e especialmente para que as pessoas entendam quem é aquela pessoa, né? Qual é a persona, o que que ele pensa, quais são os valores, quais são as bandeiras, né? E muitas das vezes o cara vai para a rede social, né? O candidato político vai para a rede social, posta todo dia, 3, 4, 5 vezes, e você não entende quem ele é, né? E isso tudo vem da pesquisa, né? A gente não consegue enxergar nenhuma campanha sem pesquisa. Agora, tem candidato, Leandro, que pega a qualitativa e fala assim, procura outros amigos, fala, fiz a pesquisa com o Mário Marques, ele disse isso, 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 mas ele não põe em prática o que precisa ser feito, sabe? Ele só faz por fazer. Nesse ponto eu gostaria de te perguntar, que eu estava aqui na minha cabeça, o político ele precisa, ele que acha que às vezes, em alguns casos, que ele entende da situação, ele precisa procurar um consultor? Todo candidato precisa de um marqueteiro político, de um instituto, ou não? Ele pode seguir sozinho e se estrepar sozinho? São casos e casos, Hum, tá? Vamos lá. Bolsonaro na primeira eleição, hum. ele foi para eleição sem imprensa, sem marqueteiro, Você está falando da eleição presidencial, é, ou não? Tá. presidencial. Ele foi deputado 7 vezes. Primeira eleição Tá. presidencial dele, ele foi contra a imprensa contra ele, Totalmente fora do padrão, né? sem marqueteiro, sem nada. O filho fazendo as gravações. Exato. Ele foi do jeito que foi e venceu a eleição. Já na segunda eleição, sem marqueteiro, né, eu entendi que ele não tinha marqueteiro. Eu acho que faltou um pouco de orientação em algumas coisas, alguns posicionamentos. Então, assim, o marqueteiro é importante? Eu acho que sim, porque o marqueteiro é um cara que tem um olhar de fora, né, e muitas das vezes o que o candidato pensa que ele é, na verdade, não é o que as pessoas acham, consideram, né? Não é a imagem que as pessoas veem. E o marqueteiro meio que traduz a opinião pública pro candidato e formata o candidato para que ele se apresente da forma correta para a população. Mário, você citou as redes sociais. Nós estamos num mundo cada vez mais globalizado na questão da comunicação. Notícias instantâneas. Lembro que o Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, às vezes ele anunciava alguma coisa importante primeiro no Twitter, para depois soltar uma nota oficial pela Casa Branca. Então as redes sociais vieram para ficar na questão da política, da gestão pública também, independentemente de governos, de uma assembleia, de vereadores ou de uma assembleia estadual, até o Congresso americano e a Casa Branca. Agora, partindo desse ponto das redes sociais, elas estão influenciando muito hoje a vida do candidato, a vida do político, e até que ponto as redes sociais estão influenciando as tendências nas pesquisas? Estão influenciando menos, Leandro. Por quê? Imagina o Maracanã
com 1000 jogadores em campo. Você coloca 1000 jogadores em campo e taca uma bola ali no meio. Quem vai se destacar? Ninguém. Um vai tomar a bola do outro. É como eu vejo hoje a rede social. Todos os políticos se vendendo o tempo todo, a população em busca de descontração, de entretenimento, e ela acaba sendo abordada de forma direta e indireta por vários políticos diferentes. Então virou uma coisa muito impregnada de política, causa um certo desgaste junto à população. Então, o que que é rede social? É apenas uma plataforma de distribuição de conteúdo, né? O que importa é o conteúdo que você leva para lá. A rede social é só uma distribuição. Então eu vejo muitos candidatos postando: parabéns para a cidade tal, 120 anos, parabéns para isso, parabéns para aquilo, aniversário de não sei quem. Ou o sujeito para numa rua que está sendo asfaltada e fala: essa rua está sendo asfaltada, é uma indicação minha. Quer dizer, isso está espalhado pelas redes sociais, está cada vez mais vulgarizado do ponto de vista da população. A população meio que está de saco cheio disso. Então existe um certo distanciamento, cada vez mais distanciamento. Então a população ela vai atrás, fica atrás do cara que ela acredita. Ela escolhe ali os políticos que ela acredita e o resto deixa Mas para lá. o especialista, os institutos do lado de cá, eles estão atentos às redes sociais, mas vocês já fazem ou já fizeram pesquisas através das redes sociais, monitorando as redes sociais? Sim. Como é feito A isso? gente tem um sistema de monitoramento de imagem, monitoramento de saúde de imagem do candidato na internet, que funciona assim. Então, eu boto lá na minha ferramenta Leandro Mazzini. Então, a ferramenta capta o seu nome, aonde o seu nome foi citado, nas redes sociais, no Google, em notícias, em toda a internet. E aí os nossos analistas, eles classificam aquele conteúdo e nesse processo dizem, é, 30% acharam a imagem do candidato positivo, 20% neutro, tantos por cento negativo, e quais os temas que são positivos, quais os temas que são negativos e quais os temas neutros. Eu já fiz uma campanha uma vez, ô Leandro, que a pesquisa quantitativa, ela dava uma diferença de um candidato para o outro de 10%. E na véspera da eleição, a gente fez um monitoramento de imagem para captar o sentimento na internet. E nas redes sociais, a diferença apertou para 4%. E aí, quando saiu o resultado, deu 4%. Então, assim, é, Não tem milagre, né? é um. Não tem uma fórmula. Você pega cheiros, né? Uhum. Você pega cheiros. E eu avisei pro candidato. A quantitativa está dando 10%. Mas quando a gente foi para o monitoramento da internet, tá apertado. Então ele sabia desses dois cenários, né? Que são cenários complementares. É curioso você citar isso, Mário, porque eu sempre repito para os meus leitores, quer dizer, internauta não é eleitor. O internauta às vezes está ali postando alguma coisa de seu interesse e tal. Obviamente um ou outro fala em quem vai votar, até às vezes um influenciador digital, mas internauta você não pode confundir o internauta ou quantitativo de internautas com eleitor de alguém, só porque alguém, algum candidato, algum político tem tantos milhões de seguidores. Mas há um caso curioso. Você citou o Bolsonaro. O ex-presidente Bolsonaro, ele entrou de cabeça numa campanha, não vou falar que é sem planejamento, mas sem marqueteiro, né? Foi uma coisa inédita no Brasil e as redes sociais ali impulsionaram muito ele. Elas ajudaram neste caso dele ou não? Não, com Ou certeza. é o histórico dele, ou aquele caso é um cara novo, novo entre aspas, assim, com um discurso que veio para arrebentar tudo que era do padrão. Foi isso ou foram as redes sociais? O presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro é um fenômeno nas redes sociais. Ele tem mais seguidores do que o Trump. Então, assim, Mas isso não se converteu em votos, não, né? exato, se converteu na primeira, né? É. Se converteu na primeira. Mas o que acontece? O Bolsonaro, ele é um fenômeno único. Uhum. Você não pode comparar o Bolsonaro com outros políticos brasileiros, né? Então, o que que Tanto para acontece? o bem quanto para o mal, né? É, Aquele você tem, falastrão acabou mordendo a língua várias você vezes. tem vários políticos com Uhum, milhões de seguidores que não se elegeram. Eu não uhum, queria citar nomes aqui, até porque eu uhum, trabalhei com alguns. uhum, Mas assim, o fato de você ter um volume alto de seguidores não quer dizer absolutamente nada. uhum, Você tem que migrar aqueles seguidores para o voto. E uhum, para você migrar aqueles seguidores para o voto, é um caminho hercúleo, não é assim, ó, vem cá, me dá seu voto. Não, você tem que convencer aquele seguidor que te segue por algum motivo uhum, e transformar esse motivo em outro motivo, uhum. que é o motivo do voto.
A Agora, motivação, o argumento, né? nós estamos falando de redes sociais, vamos puxar um pouquinho mais para a internet e já abraçando a questão da tecnologia da informação. Estamos vivendo um tempo recente da ascensão da inteligência artificial, de novas ferramentas, novos sites, é tudo muito embrionário ainda. Como é que os marqueteiros políticos estão analisando essa situação e como usar a IA e esses sites novos para ajudar os candidatos? Leandro, dados são absolutamente valiosos, né? Vou sair um pouco da política, vou entrar na indústria fonográfica. Hum, A indústria fonográfica hoje, ela se move por dados, ela tem dados específicos para poder lançar um artista, né? Talvez hoje o presidente da gravadora seja mais especialista em dados do que em música, por exemplo. Então, na política também é assim, né? Você tem uma série de dados, WhatsApp, uma lista de números de WhatsApp é algo bastante valioso, é ouro, assim como o e-mail da pessoa também é ouro. Então, hoje existem várias ferramentas para você cruzar esses dados e chegar próximo dessas pessoas para a eleição. Agora, a inteligência artificial ainda é algo que está sendo desenvolvido, está em andamento. Eu não sei avaliar exatamente como isso vai acontecer no ano que vem, nas eleições de 2024. O que a gente entende de inteligência artificial, vou falar num caso bem amplo hoje, bem genérico, porque é algo muito novo ainda, é que você consegue jogar um tema lá e o computador te dá um texto pronto. É o que a gente sabe por hora, então a gente não sabe o que vem por aí, né? Sim, é uma coisa embrionária. Uhum. Então as pessoas estão aprendendo a lidar com isso. Vou dar um exemplo recente, Hum, né? Até mais ou menos 2 ou 3 anos atrás, o metaverso seria a mudança absoluta do universo da internet. E não aconteceu nada. Ao contrário, as empresas recuaram em projetos de metaverso e não se fala mais nisso. Meio que está engavetado, tal. Então eu acho que tem que aguardar um pouco mais uhum. para entender de que forma a inteligência artificial vai ajudar em campanhas políticas. Ou seja, o que vem mais além da internet, o que eu já descobri, o que já temos por aí, né? Eu queria voltar um pouquinho na pesquisa, Uhum. que quando eu faço leitura de pesquisa, eu como jornalista político de 25 anos para cá, a gente sempre olha um pouco não, olha muito a rejeição. A rejeição para os institutos ainda é uma linha de corte, ainda vai ser uma linha de corte ou não, vai mudar? Porque quando o candidato é rejeitado, ele não tem, opção, né, aquela rejeição dela, aquela ali, pode até piorar, dificilmente cai. É isso mesmo? Depende, Leandro, depende da rejeição, né? Imaginemos que a gente tem uma campanha com 3 candidatos em que os 3 candidatos estão próximos em rejeição. Hum, Se um dos candidatos estiver na máquina, essa rejeição ela é resolvida rapidamente. uhum. A rejeição é uma das variáveis que De quando você. ele está na máquina de você só para explicar ao eleitor, Sim, ó, o telespectador, né, é quem está no poder público, ele exato. está com a caneta na mão. Você está com a caneta na mão, você tem uma possibilidade muito maior de diminuir essa rejeição. Uhum. Então eu já peguei candidatos com rejeição de 50% que no final da eleição tinha 35 que se elegeu. Então rejeição não é uma coisa imutável. Porque a rejeição é aquela linha ali de baixo, está estagnada ali para ele, mas ela só tende a aumentar a cada, risco que ele tem de falar alguma besteira nas redes sociais ou na rua. Basicamente, a rejeição pode também advir de um desgaste do tempo com a população, de várias campanhas, né? De você ter passado por vários desgastes em campanhas múltiplas. Enfim, são vários motivos para você cultivar, digamos assim, uma rejeição. Os candidatos, eles têm essa leitura? Como é que os candidatos leem as pesquisas hoje? Os candidatos leem as pesquisas, eu acho que isso está mudando um pouco, Leandro. Os candidatos, até mais ou menos 6 anos atrás, se preocupavam só com as quantitativas. Qual o meu número? Eu quero saber. Ah, Hum. estou em primeiro, estou bem. Não É para o necessário. povo fala na rua, vai na praça e vê como é que eu tô. É isso. Assim, Essa é a quantitativa. é, não é na praça, né? Não é na É. praça, não funciona assim. Na rua também, na porta de casa, por Na aí vai. verdade, assim, Até por telefone, né? a gente não faz pesquisa por telefone. Hum, O estatístico dá pra gente um recorte é, captado no IBGE, uhum. né? E a gente sai com esse recorte na rua. Então tem que entrevistar tantas pessoas no bairro tal, tantas pessoas no bairro X, Y, Z.
Porque isso que é assertividade de uma pesquisa. Você não vai para a rua entrevistando qualquer pessoa aleatoriamente, né? Isso tem um modelo metodológico. Agora, como é que os candidatos eles leem pesquisa? Eles, na maioria das vezes, querem ler só o número. E o número muda. Por exemplo, você é meu amigo, a gente briga hoje de noite, né? Então você costuma falar bem de mim pra caramba, pra todo mundo. A gente briga, amanhã você vai falar mal de mim pra todo mundo. Então, assim, muitas das vezes, eu não sei se possivelmente sim, você deve ter isso em mente, fala assim, as pesquisas erraram. Não, as pesquisas não erraram. É que os retratos, eles mudam, né? Resultado de pesquisa não é resultado eleitoral. Então, muitas das vezes, um acontecimento muda a cabeça das pessoas, né? Você tem, na véspera da eleição, um número alto de indecisos, e aí, na véspera da eleição, as pessoas decidem. Isso aconteceu, por exemplo, com o Witzel, né, em 2018, com o governador Wilson Witzel. O Wilson Witzel, segundo vários institutos, estava em empate técnico com o Romário para ir para o segundo turno com o Eduardo Paes. E nós fizemos qualitativo e quantitativo e nós entendemos que o Wilson Witzel ia atropelar o Eduardo Paes. Era o novo, né? Mas nenhum instituto captou isso, Hum. né? Por quê? Porque as pessoas decidiram em cima da hora. Elas foram. é, Na qualitativa a gente viu isso claramente. O juiz. Eu acho que eu vou no juiz, eu acho que eu vou no juiz. Quando a gente viu isso, a gente falou: vai acontecer uma onda pró-Witzel. E efetivamente aconteceu. Você, Mário, citou a questão dos erros nos institutos. Isso tem acontecido muito, erros, digamos assim, que ele vai explicar. Por quê? É retrato do momento, né? Agora, de 2016 principalmente para cá, desde as municipais, depois das majoritárias nacionais, os grandes institutos têm aparecido aí com distorções significativas dos que eles previam nas quantitativas nas ruas para o resultado das urnas. Por que isso tem acontecido? Bom, cada instituto tem uma metodologia e um modo de trabalhar, né? Na eleição passada, para governador do estado do Rio de Janeiro, o nosso instituto foi o único instituto que bancou que o governador Cláudio Castro seria eleito em primeiro turno. Todos os grandes institutos deram a possibilidade de segundo turno. São metodologias diferentes, Leandro. Por exemplo, o TSE obriga que você faça 20% da checagem da amostra. Nós fazemos mais, às vezes mais de 80% da checagem da amostra. Como é que é essa checagem? Não é você ligar para a pessoa e perguntar, vem cá, você realmente disse que ia votar em X ou Y? Não é isso. Ligar, saber se a pessoa foi entrevistada na rua certa, se ela estava acompanhada de alguém que não pode, né? Se o pesquisador chegar num grupo de 6 pessoas, ele só pode entrevistar uma pessoa e ir para Uhum. outro lugar. Ele não pode chegar num. Isso é interessante explicar, não É, é, não é no grupinho, não, né? não é. Ele não pode chegar num boteco e entrevistar todo o boteco. Uhum. Por quê? Porque a tendência é que exista uma homogeneidade na escolha, né? Uhum. Amigos que têm mais ou menos, que se conectam de alguma forma e têm mais ou menos a mesma Ou opinião. até a pessoa ficar inibida e não falar a verdade. Exato. E assim, tem esse nosso método que é bem assertivo, né? E a gente, quando detecta algum tipo de fraude, alguma coisa errada, a gente elimina a pesquisa ou manda refazer o campo, se a gente identificar isso. E também o fato de cada vez mais os institutos de pesquisa não estão indo a áreas de risco, né? A áreas conflagradas pelo crime, etc. E a gente tem, inclusive, pessoas contratadas em regiões onde o crime impera. Então, é, Isso atrapalha pesquisadores, muito, isso atrapalha pesquisadores. muito, Hã? isso atrapalha muito o resultado. Porque é Isso, difícil você cravar que numa comunidade tal e tal, por serem classe C ou D, o voto é só de esquerda. Pode ter voto de centro e direita ali também. sim, Dificulta. sim. Assim, a gente segue cegamente o que o estatístico diz para a gente fazer. O estatístico é o profissional que assina a pesquisa. Uhum. Então a gente tem responsabilidade não só com o resultado, mas o resultado com o estatístico. Ele é o responsável jurídico do processo. Então, se ele fala, tem que fazer 30 pesquisas no Complexo do Alemão, a gente vai para dentro do Complexo do Alemão e entrevista 30 pessoas. Mário,
tem que fazer 30 entrevistas no Complexo do Alemão, sendo 18 homens e 12 mulheres. Tantos evangélicos, idade tal e tal, faixa etária, a gente vai e obedece essa cota. Isso é que dá assertividade na pesquisa. Olha, qual a tendência, antes de entrar na tendência, vou te perguntar, o candidato, quando procura um marqueteiro político, não sei se já aconteceu com você, ele já vai com a bandeira pronta, assim, olha, minha bandeira é essa, eu quero continuar nisso. Ou você tem que falar para ele assim, não, não vai por isso, tem que ser por este caminho. Sim, muitas das vezes ele chega com a bandeira e diz o que defende. Hum. E o Tem que, que trabalhar em cima disso não, ou e o não? que que eu digo para ele? Eu preciso pegar essa sua bandeira e testar numa qualitativa. Se as pessoas Para responderem. ver se você está certo, né? Exato. Se as pessoas responderem bem a sua bandeira, vamos potencializar a sua bandeira. Se as pessoas responderem mal a sua bandeira, desculpa, amigo, mas você tem que se reinventar. E já aconteceu isso? Já bastante, muitas vezes. E deu certo? Olha, eu peguei uma candidata na Baixada Fluminense Hum, e ela era bolsonarista. hum, Muito bolsonarista, né? E a gente foi fazer uma qualitativa. E a gente entendeu que, especificamente na cidade na qual ela era candidata, aquilo ali não serviria de nada, né. uhum. A gente tinha um outro caminho, a gente emprestou outro caminho para ela. "Olha, isso aqui você dizer que você é Bolsonaro, para essa cidade, é a mesma coisa que nada". Ela pegou a qualitativa, botou debaixo do braço e foi para a cidade. "Não, eu sou Bolsonaro, é Bolsonaro, é Bolsonaro, Bolsonaro". Candidata a prefeita, teve 1%. 1%. É. E você mostrou o caminho. Mostrei o caminho, ela sabe disso, né. Então, assim, muitas das vezes o cara recebe uma orientação, mas se perde e não acredita, né. Nessa É nessa questão científico. pois é, nessa questão de é científico, bem lembrado. Nessa questão de mostrar o caminho, quais as tendências que você percebe que vão tomar conta das eleições municipais do ano que vem? O prefeito, independentemente de ser da Baixada ou da Serra ou aqui da capital, para que lado o candidato tem que ir para chamar a atenção do povo? Qual setor, qual tema? Leandro, em 2022, o tema, o que motivava as pessoas a votar é a comida na mesa. A gente saiu de um cenário pós-pandemia, as pessoas estavam duras, as pessoas estavam com Pós-pandemia, né? as pessoas estavam com muita dificuldade financeira, as pessoas estavam com dificuldade ao supermercado, Hum, né. Então, assim, as máquinas, né, ou seja, quem tinha caneta, conseguiam se sobrepor naquela eleição, né. Por quê? Porque usava a máquina para colocar a comida na mesa, seja em cargos, seja em estrutura, seja em emprego, enfim. Essa eleição, a eleição de 2024, o tema é segurança pública. segurança É, pública, é do violência, estado inteiro, violência. seja capital, Serra ou Baixada. Olha, mas o prefeito não é atribuição do prefeito, a segurança pública, não importa. Está caindo na conta do prefeito também a segurança Que é pública. uma questão do estado. Exato, é uma questão do Estado, porém o prefeito, muitos prefeitos têm se omitido na questão da segurança pública. Quando isso acontece, a população está vendo. Ah, sim. Então a gente pode ter muitas surpresas aqui no estado do Rio de Janeiro e no Brasil também, sobre prefeitos que, em tese, consideram que isso não é assunto dele e que pode ter, surpresas agradáveis no resultado. Mário Marques, jornalista, marqueteiro político, é o nosso convidado hoje do Líderes em Destaque. E você, como um dos líderes do seu setor, gostaria que você deixasse um recado para o telespectador do Rio de Janeiro. Meu recado para os fluminenses, para os cariocas, nesse momento confuso da política brasileira, teremos eleição em 2024, então meu recado é: não vendam um voto, né? Não se apeguem ao dia da eleição, à véspera da eleição, conheçam melhor os candidatos, as proposições, o histórico, o que ele já fez, o que ele pretende fazer, tudo isso é muito importante para o processo democrático. É isso aí. Obrigado, jornalista e marqueteiro político Mário Marques, pelo excelente e didático bate-papo aqui hoje no Líderes em Destaque. Até o próximo programa.